Nosso assunto hoje é mágoa. A mágoa, ela é gerada por situações, por traição, sentimentos de rejeição, né? E a mágoa é um sentimento destruidor. A mágoa, ela nos adoece emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Quando você se magoa com alguém, geralmente é com pessoas que você mais ama. A mãe, o pai, filho, marido. E uma das grandes dores da gente geralmente é com marido, mulher, mãe, porque amamos muito, porque esperamos, temos expectativas, né? Você, quando se magoa, você passa a remoer aquela história muitas e muitas vezes. As palavras ditas, a situação que gerou aquela mágoa, né? E há quem diga que você se mantém na prisão. É como se você quisesse castigar aquela pessoa que você se magoou, mas você não consegue você ser livre. E você que está magoado, eu que estou magoado, você que está magoado, a gente se coloca numa prisão, numa masmorra, num poço bem escuro e fundo. Você estar magoado é trazer para o seu ambiente, para os momentos seus de descanso, de lazer, para os seus momentos de sono, a pessoa que você mais detesta, porque você passa a detestar aquela pessoa, você passa a odiar aquela pessoa. A pessoa se magoa com alguém e ela fica ali remoendo aquela história. E aí ela vai jantar, vai numa pizzaria muito legal e ela lembra daquela história. E ela vai dormir depois de um dia de trabalho cansada, ela vai dormir e ela vai lembrar daquela pessoa. Então, você se mantém prisioneiro. Você tira férias, descansa, come, leva essa pessoa para suas férias, leva essa pessoa para o seu momento de lazer. E a mágoa, ela é um veneno que vai amargurando a sua vida. No começo pode ser só uma tristeza pequena, pode ser só pensamentos de tristeza, né? Mas aos poucos você vai amargurando toda a sua vida. E a mágoa, ela nos traz sentimentos de querer nos vingar, sentimentos de rancor, sentimentos de vingança. A pessoa fica planejando como fazer para se vingar. E nós não podemos esquecer que o ressentimento é aquele sentimento de mágoa, ressentir aquela mágoa muitas e muitas vezes. Então eu tô sempre lembrando daquilo. Por mais que passe o tempo e quanto mais tempo passar, mais você vai se lembrar daquilo e maior vai se tornar aquele sentimento. E mais ressentido você vai ficar. Às vezes a pessoa fica maquinando ali para se vingar. Mas eu quero dizer para você, por mais que você queira se vingar, geralmente a pessoa que magoa,
tá nem aí. Você está magoado, mas a pessoa tá feliz da vida e ela nem sente nada. E ela nem se lembra, às vezes nem se lembra que você existe e você tá ali remoendo aquela história, né? A pessoa que se magoa com facilidade é porque na infância ela teve algumas situações. Nós, quando criança, nós acreditamos que se a gente agradar o outro, a gente vai ser amado. Na infância, a gente adquire esse falso pensamento. E nós começamos a fazer coisas para agradar o outro. E temos expectativas, mas a pessoa que recebe aquilo, muitas vezes ela não sabe qual é a sua expectativa, o que você espera daquela atitude. Então, nós precisamos entender que nós nos magoamos porque nós esperamos muito. Nós queremos uma volta, queremos algo em troca. Então, nós não fazemos para o outro, a gente faz para nós mesmos, porque a gente quer algo de volta, né? Então, quando nós agradamos o outro, nós pensamos que vamos ser amados. E a gente se magoa tanto com mãe, com filho, com marido, por quê? Porque a gente faz esperando algo. E aquela pessoa, às vezes, ela nem se dá conta de que ela está sendo amada, paparicada. Às vezes é tão da gente aquilo que a pessoa, ela se habitua a você fazer bem a ela. Ela se sente bem tudo, mas ela tanto faz. Porque ela não está habituada, ela não sabe que você quer algo de volta, né? Então, as pessoas que se magoam com facilidade foi porque não construíram uma identidade. Eu vou fazer para o outro porque eu amo, porque eu sou boa, porque eu sou assim. Eu faço porque eu espero do outro. Então, primeira coisa que você precisa entender, você precisa afirmar bem a sua identidade. Quem você é? Você não precisa ter nada de volta. A pessoa que ela fica esperando é por causa da baixa estima. A estima dela não é alta, é baixa, é muito baixa a autoestima. A primeira pessoa mais importante é você. É isso que você precisa entender. Você é a pessoa mais importante. Você faz para o outro porque você quer, você precisa. É isso que nós precisamos entender. E quando você fizer, faça sem esperar nada de volta. Os que mais nos ferem são as pessoas que estão mais perto, são as pessoas que nós mais amamos. Eu estou aqui com a minha colinha para mim não me perder e para que esse vídeo também não fique muito longo. Então, quando nós guardamos mágoa, vem aqueles pequenos sentimentos de tristeza, de chateação, de desânimo, e você já passa a não ter graça em nada, você passa a pensar que não vale a pena, não vale a pena continuar com esse relacionamento, não vale a pena fazer as coisas, de que adianta fazer, só eu faço, só eu agrado, não vale a pena investir nesse casamento. E a pessoa passa a reviver aquelas situações. E quando existe uma traição
da parte de marido, na parte de uma amizade muito grande, na parte de, né, quando eu falo marido, eu falo também, se você é um homem, você pode entender que é do outro lado, né, do seu companheiro, da sua companheira. Então, você fica ali revivendo aquela situação e você passa a ficar desanimado, desgostoso, já não vê mais graça em nada. E aí você perde a vontade de continuar. Algumas pessoas passam para vingança e outras passam para desistência, para se afastar, né? Então, por exemplo, o que nós precisamos entender é que muitas vezes as pessoas que nos ferem, elas nem sabem que nos feriram. Eu ouvi a história de uma pessoa, de uma mulher idosa, que ela chegou no pronto-socorro para tomar uma injeção, porque ela estava com diarreia, e a enfermeira que a atendeu era uma pessoa muito carismática, muito sorridente, aquela pessoa de bem com a vida. E ela chegou e entrou na sala para aplicar a injeção nessa senhora e disse: "Bom dia! Tudo bem? Oh, maravilha! Vamos tomar uma injeção e tal." E a senhora se ressentiu demais. Quando ela saiu dali, ela foi direto no diretor daquele pronto-socorro, pediu para falar e fez uma queixa daquela enfermeira. E disse para aquela pessoa que ela se queixou: "Eu estou aqui precisando de atenção, precisando de um remédio, eu estou aqui precisando ser atendida e entendida." E aí essa mulher chegou dando risada de mim, porque eu estou usando fralda. A senhora estava com diarreia, estava com fralda, e ela estava envergonhadíssima, mas ninguém sabia que ela estava de fraldas. E a enfermeira não sabia, mas ela achou que a enfermeira sabia e estava debochando dela. Olha só como são as coisas. Então, aquela senhora se chateou, ficou magoadíssima e foi lá fazer uma queixa. Então, nós, muitas vezes, estamos mal, a pessoa está mal e ela recebe uma palavra, ela recebe, acontece alguma coisa e ela se ressente daquilo, mas a pessoa que magoou, aquela enfermeira nem sabia que tinha magoado aquela senhora, ela aplicou a injeção e continuou o seu trabalho e depois recebeu, então, uma palavra de advertência do seu chefe. Então, as atitudes, muitas vezes, das pessoas, elas nem sabem que nós precisamos de um atendimento especial. As pessoas não sabem que você está ferida, não sabem que você está chateado ou está passando por alguma situação. Outra coisa que nós precisamos entender que não leve para o lado pessoal, às vezes no trabalho, às vezes na igreja, situações, não leve para o lado pessoal. Às vezes a pessoa te trata mal, às vezes a pessoa te trata mal no balcão, no caixa do supermercado, e você acha, tinha que ser comigo, todo mundo me trata mal. A pessoa, ela já acha que tudo é com ela, que é por causa dela. E muitas vezes a pessoa não está bem, né? Aconteceu comigo que eu fui no caixa do mercado, e eu vou sempre no mesmo mercado, e eu gosto sempre de passar nas primeiras 2, 3 caixas, e é sempre a mesma moça, né? E passei uma semana e ela estava toda ranzinza, né? Depois, mais no final da semana, eu fui novamente, passei no mesmo caixa, era a mesma moça, e ela foi jogando as minhas coisas, né? Da próxima vez que eu fui, eu
Eu ia mudar de caixa, mas eu pensei comigo, não, eu vou passar nesse caixa. E aí ela fez a mesma coisa. Começou a passar, aí elas falam aquele monte de coisa no caixa, né? O que a senhora quer cartão não sei das quantas, o cartão do mercado, papapá, nota fiscal paulista, mas sim, sabe, parecia que tava me xingando. Aí eu dei uma abaixadinha e falei assim pra ela, né? Falei, bom dia. Tá difícil hoje, né? Tá muito difícil. E dei um sorriso. Ela parou assim, me deu aquela encarada, mas ela foi um pouco mais. E aí depois, no final, eu falei pra ela, boa tarde, senhora, que a senhora tenha um bom dia hoje. Aí ela deu um sorrisinho. Na outra semana, quando eu fui, ela abriu um sorriso pra mim. Do nada. E aí, nós, sem nos falarmos, nós nos tornamos amigas. Ela lembrou, eu acho que foi para ela foi um impacto eu ter tratado ela bem, falado que eu não falei, não perguntei nada, mas eu disse, tá difícil hoje, né? Tá difícil. Quer dizer, eu entendi que ela estava passando por um momento difícil. Então, muitas vezes a pessoa que te magoa, ela está sim passando por um momento difícil, né? Então, se você tem uma situação com uma pessoa da família, uma pessoa no trabalho, então muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, fez tal coisa, como é que pode e tal, e a gente já quer resolver e já vai. Outra coisa que eu aprendi foi, deixa secar o barro. Deixa secar o barro, porque às vezes você tá ali, né? Quando eu era criança, morava no sítio, e aí virava aquela meleca na roupa, tudo, né? E aí, como que tira aquilo da roupa, do sapato? Deixa secar, depois é só bater. Se tá o barro no sapato, na roupa, tá molhado, você vai tirar, aquilo vira uma meleca, Se secar, deixa secar, você pega a roupa e bate, pegava o sapato assim, batia no chão, caía tudo barro. Então, com a mágoa é a mesma coisa, deixa secar, deixa pro outro dia, deixa dormir, deixa descansar a mente. Nada melhor do que um dia, uma noite de descanso, um dia após o outro. Mas não é bom deixar passar muito tempo. Muitas vezes a gente pensa, né? Eu preciso resolver, mas eu não tô afim de falar. Eu vou falar um monte de besteira, eu não quero nem saber e vai deixando. Só que depois, principalmente se a pessoa for da família, vai ter o aniversário, vai ter o Natal, vai ter o casamento, e você passa a evitar aquela pessoa, e aquele ranço, aquela amargura, aquela chateação, e você passa a contaminar até os outros, vai falando para os outros daquela situação, e você passa a ser até a chata na história. Então, primeira coisa, se você tem um temperamento muito forte, deixa passar uma noite, mas vai acertar, vai limpar aquela situação, né? Eu gosto também de comparar o relacionamento quando tá quebrado, quando tá assim, com uma xícara suja. Você pega uma xícara suja e fala assim, não, eu não quero mexer nessa xícara agora, vou deixar aí. Daqui um tempo você olha, ela não se limpou sozinha. Então precisa limpar a xícara para usar de novo. Amizades, né, relacionamentos, você vai usar de novo. Você se relaciona, principalmente com pessoas, se a gente se magoou, com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente trabalha, né? Precisa limpar a xícara. Deixa até o outro dia, tudo bem. Deixa até outro dia, porque você para se acalmar os ânimos, mas não deixe passar muito tempo, porque às vezes a sujeira encrosta tanto que depois nunca mais sai. Então vai lá,
acerta, conversa, precisa pôr para fora, precisa falar dos seus sentimentos e dizer, sem gritaria, sem extremismo, sem mimimi, chegar e dizer, fulano, não gostei do modo que você me tratou. Marido, aquilo que você disse não é verdade. Eu não concordo com isso. Eu não gostaria que você me tratasse assim. Eu me aborreci. Eu me chateei. Eu quero dizer para você que eu não mereço esse tipo de tratamento. E falar e pronto, entendeu? Porque nós precisamos zerar, limpar a xícara para continuar um relacionamento, principalmente quando é casamento, principalmente quando é mãe, quando é filho, né? Porque muitas vezes a gente fica tão magoado, principalmente quando existiu uma traição, existiu, por exemplo, a pessoa se separou, a pessoa fica ali tão magoada, tão amargurado, que ela não confia mais em ninguém. Aquela amiga que traiu, você se magoou tanto que você não zerou aquilo, mas agora você não quer mais ter amigos, agora você não confia mais em ninguém. Então nós precisamos sim conversar e pôr para fora, né? Outra coisa que nós precisamos é nos colocar no lugar da pessoa. Assim como eu falei da balconista, da moça do caixa do mercado, quem sabe ela estava passando por uma situação, quem sabe a mãe dela estava no hospital, quem sabe tinha coronavírus na família, quem sabe ela estava com conta para pagar. A gente não sabe o que o outro está passando. Então não tire conclusão precipitada. Chega e conversa. Ou então, se é uma pessoa que não, deixa para lá, sabe? Às vezes é melhor você deixar para lá. Mas se é uma coisa, uma pessoa que você convive sempre, precisa limpar a xícara. Mas precisa entender que nem sempre a outra pessoa, pode ser que a outra pessoa não estivesse bem, pode ser que a pessoa esteja passando, uma colega de trabalho, pode ser que a mãe, né, esteja ali passando por uma situação. Às vezes as mães costumam guardar doenças, guardar preocupação com finanças, guardar preocupação com o pai, né, sem querer passar para os filhos, e muitas vezes acabam extrapolando, acaba nervoso, no auge do negócio acaba falando uma bobagem, né, e muitas vezes ela está guardando para si alguma situação. Então se coloca no lugar do outro, né? Tente entender como que aquela pessoa estava naquele dia. Quem sabe não foi bem assim, quem sabe, né? Às vezes a gente não está legal, e quando a gente não está bem, tudo parece muito ruim. Uma palavra, às vezes a pessoa vai te elogiar de verdade, você já não estava gostando mesmo daquela roupa, a pessoa fala assim, nossa, que roupa legal. Ai, tá ruim, né? Eu não gostei dessa roupa. Quer dizer, você não gostou, você achou que não estava bem, a pessoa elogiou achando que estava legal, você já achou que ela estava, né? Não estava sendo verdadeira. Então, nós precisamos zerar, nós precisamos entender o lado do outro, né? E precisamos continuar vivendo, porque às vezes a gente sai, fecha a cara, emburra, passa dias, anos, os dias passam, meses, anos. Conheço pessoa, né, que fica ali alimentando aquela mágoa. E eu quero dizer para você, às vezes a gente tem uma situação e a gente fica ali alimentando aquilo, né? E às vezes a gente não consegue deixar aquilo para trás. E eu quero dizer para você, o único remédio é o perdão. O único remédio que eu conheço é você perdoar. E esse perdão, eu não estou falando da outra pessoa.
Esse perdão é você. Esse perdão é você. E tem situações que talvez você não queira falar para não magoar. É importante falar, mas se você não quiser falar, então fale em voz alta para você mesmo. Coloque uma cadeira. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas são técnicas de psicólogos. Coloca uma cadeira, pensa que a pessoa está ali na sua frente, você fala. Ou então, escreva uma carta. Você não consegue falar com a pessoa, escreva uma carta. Ah, mas é uma carta bomba. Você pode mandar a carta e pode também rasgar a carta. E naquele momento que você rasga ali a carta, você vai falando, eu não quero mais esse sentimento, eu perdoo você, fulano. E vai falando aquilo até sentir. E eu quero dizer para você, perdão não é sentimento, o nosso assunto não é perdão. Então eu não quero falar muito sobre esse assunto, porque nós vamos falar ainda sobre perdão numa próxima live. Mas eu quero dizer para você, perdoe, fale com a pessoa, zere, você vai se libertar, é libertador. O perdão liberta você daquele poço sem fundo. O perdão liberta você, porque a mágoa, ela adoece. Você sabia que muitas pessoas, elas adoecem, muitos problemas de ossos, de câncer, são desenvolvidos por causa de mágoa e rancor. Quero terminar aqui, deixando para você um Deus abençoe e que você possa orar a Deus, pedir a Deus para você conseguir perdoar. Deus abençoe.